Vamos deixando as pessoas chegarem. Primeiro quero saber de vocês, como é que vocês estão? Minhas mulheres, minhas meninas lindas, boa noite para vocês. Como vocês estão? Contem aí pra mim ou mandem só um coração. Tá valendo? Contem pra mim como é que vocês estão. Vou dizer pra vocês que hoje, essa minha última semana aí, gente do céu, quanta dor de cabeça, que enxaqueca forte que eu tive essa semana que passou, gente. A minha menstruação deste mês, ela veio assim tão pesada, assim, trazendo uma carga emocional super também assim introspectiva, me trouxe várias coisas assim, e uma delas eu vim com uma dor de cabeça. Eu já tenho propensão a ter enxaqueca, então eu já sei como o ciclo da minha enxaqueca ele funciona. E foram 3 longos dias inteiros, são 72 horas de dor. E eu tento pegar esse momento de dor, porque é dor, gente, é uma coisa assim, o tempo inteiro com aquela dor. Eu tento pegar esse momento e trazer assim um acolhimento para mim, do tipo, o que essa dor ela tá trazendo para mim? É algo muito forte e que me trouxe um recolhimento tão grande, gente, tão grande. Eu cumpri, óbvio, com a minha agenda, com as coisas que eu já tinha me programado a fazer, mas nos outros momentos eu me recolhi. Eu fiquei assim, sabe, em silêncio comigo mesma, sendo que aqui em casa é um pouco difícil por conta das crianças, mas mesmo assim, foram pequenos momentos que eu pude me acolher. E nesses pequenos momentos que eu pude me acolher, eu fui tirando de mim alguns outros sentimentos que eu não estava exatamente fazendo tanta ideia de que esses sentimentos eles pudessem estar ali. Se você está passando por uma dor emocional neste exato momento, porque você pode estar passando, isso não desmerece você, isso não faz de você uma pessoa com menos valor, isso não faz de você uma pessoa que não merece coisas boas. A dor, ela tá vindo para você como a oportunidade que você tanto está pedindo de se curar. É neste momento que a gente vai aprender a trabalhar com o nosso feminino. É nesse momento que agora você vai sentar aqui comigo juntas e nós vamos aprender a dialogar sobre o nosso interno. Quantas vezes eu me senti fraca, frágil, indefesa, sozinha? Vamos lá, vamos acabar com a gente aqui, gente. Quantas vezes vocês acham, meninas, de verdade que eu me senti assim? Meu Deus, quantas? Milhares de vezes. Eu quero colocar para vocês aqui uma parte muito, muito verdadeira e humana minha. Porque eu quero mostrar para vocês por que eu comecei a trabalhar com as deusas. Por que eu fui para este caminho? Porque tem tantos caminhos e por que eu escolhi este? Por que eu fui para um caminho de trabalhar com a parte dos mitos, das histórias? Por que isso me encantou? Eu acho que eu nunca contei isso pra vocês. Por que o mundo das deusas, elas me encantaram? Primeiro eu preciso dizer, as deusas nem todas são lindas e maravilhosas. Muitas delas, elas trabalham com a nossa sombra, com este lado mais profundo do âmago do nosso ser, e foi isso que me encantou. Porque quando você trabalha um mito, quando você trabalha a história, você entra na história humana, você entra de onde nós viemos, de onde a nossa história, de onde a nossa persona, a nossa personalidade, a nossa selfie, como você quiser chamar, de onde ela vem. E eu precisava, óbvio, de ajuda para conseguir formatar na minha cabeça o que eu podia entender das deusas e das emoções.
Porque uma coisa está profundamente ligada, interligada na outra. Por quê? Porque as deusas, elas acabam sendo, anotem isso, elas são personificações do nosso eu. Então essa coisa de ter uma única deusa, ou você escolher uma deusa porque você se identifica mais, não é uma coisa boa que você faz por você mesma, porque você não é uma única. Durante o seu dia, eu tenho certeza que você assume, você mulher, durante o seu dia você assume diversos papéis. Você é mãe, se você tem filhos, você é dona de casa, você é profissional, você é professora, você é médica, mas às vezes você é neta da sua avó. E para cada uma dessas pessoas ou desses momentos, você assume um papel diferente. As pessoas não querem serem tratadas de uma forma chapada. Ninguém gosta, eu não gosto. Eu gosto de sentir que eu estou sendo tratada de uma forma única. Acredito que vocês também gostem de serem tratadas de uma forma única. Você acha mesmo que você vai conversar com o seu chefe? Vamos lá, você tem lá o seu gestor. Normal. Você vai conversar com ele da mesma forma que você está conversando com o seu funcionário? Não! Não, você não vai. Da mesma forma que você não conversa com a sua mãe, da mesma forma que você conversa com a sua filha. E você, nos seus relacionamentos, vamos pegar relacionamento afetivo. Você não conversa também igual, porque se você conversar igual, você vai cometer os mesmos erros. Então, quando você entra na profundidade da deusa, das deusas, das personalidades, deusas, vamos entender, são nomes, se dão aos mitos, às histórias, que se corresponde a uma energia. Então, quando a gente trabalha esse feminino, nós não estamos trabalhando uma religião, não, é algo da mulher. Então, quando eu criei esse oráculo, né? Esse oráculo, gente, vamos lá. Ele tem uma história que ele veio vindo através dos meus grupos. Eu fiz muitos durante muitos anos. Pensem, muitos grupos. Grupos assim com 40, 50 mulheres. E tudo de uma forma, gente, eu vou falar pra vocês, era muito bonito, porque tudo acontecia de uma forma muito orgânica. Quem chegava, quem vinha, quem ficava falando, conversava com uma e aquilo acontecia. Um dia eu vou pegar as minhas fotos, eu vou ver se eu tenho, porque vou falar muita verdade pra vocês. A última coisa que naqueles grupos eu ficava pensando era em tirar foto. Por mais lindo que fosse, a gente já tivesse os iPhones da vida, eu tava super interessada, na verdade, era em estar lá com o meu grupo. E aí, o que aconteceu? Nesses grupos, eu sempre fui muito intuitiva, então eu sempre soltava total a minha imaginação, vamos dizer assim. E eu fazia pequenos jogos com frases, com palavras, porque eu sempre senti muita falta de ter algum tipo de ferramenta que ajudasse a pessoa que estava lá na casinha dela, ou que estivesse ela ali no grupo, que ajudasse ela a pensar de forma mais profunda e mais comprometida. Eu gosto de gente comprometida, eu gosto de gente que se abre para transformação. Vocês sabem por que eu gosto disso? Porque eu fiz dessa forma, e mesmo que eu não seja, porque eu não sou dona da verdade, mas quando eu me aprofundei, eu falo, quando eu me joguei, quando eu dei o meu salto de fé, eu vou dizer pra vocês que isso transformou muito a minha vida. Então eu dou o meu salto de fé, eu até brinquei aqui nos stories, depois vocês podem voltar um pouquinho nos meus stories lá em cima, o quanto pra mim dar um salto de fé é algo assim, sabe? Nossa, me dá um frenesi. E este aqui foi mais um, porque era coisas que eu tava compilando dos meus anos de curso, de grupo, de estudo, e eu falei, gente, tá na hora. Eu sempre tive um sonho de ter o meu oráculo, que tivesse assim com o meu formato, porque como eu trabalhei muito com mulheres, eu sempre vi aspectos que talvez pessoas que de uma forma mais distante trabalhem e não conseguem acessar.
E assim, eu tô ali com o feminino, com mulheres. Assim, gente, eu falo assim, eu durmo, sei lá, umas 6 horas por noite. O restante, eu tô aqui, eu tô pensando, eu tô respondendo, eu tô criando, eu tô na sintonia. É um negócio que é a minha vivência. Então fazer esse oráculo pra mim foi uma coisa assim de ufa, eu dei um pouquinho de espaço no meu cérebro pra trazer uma outra coisa que é a sequência disso tudo. E aí, o que primeiro veio? Primeiro veio o nome das deusas. Ó, tem gente me perguntando, Elô, quem sabe depois que a pandemia passar você possa retomar estes grupos presenciais de uma forma diferente, amada. Eu tenho outros planos para trazer uma forma diferente de trabalhar, porque daquela forma como foi, teve a sua fase. Como tudo na vida, a gente tem fase. E a gente tem que aceitar que algumas fases da gente, elas se transformaram, elas mudaram. A gente tinha que conviver, plantar e viver conforme o ciclo do sol. Então, muitas civilizações cultuavam o sol, cultuavam a lua, cultuavam as estações, os frutos, os animais, porque tudo isso fazia parte da existência, da subsistência daquele povo. Mas aqui, vamos focar aqui. A gente tem aqui as deusas. Então era muito importante para os povos, de alguma forma, agradecerem, porque quando você cultua alguma coisa, você na verdade você está agradecendo essa alguma coisa. Gente, se vocês ficarem com dúvida, por favor, coloca aqui pra mim, escrevam, curtam, perguntem alguma coisa, porque eu guardei tudo na minha cabeça, eu tenho uma cabeça bem ok de memória, todas as perguntas que vocês fizeram lá naquela minha caixinha de respostas, sabe? Pra eu poder trazer aqui pra vocês de uma forma mais prática, mais dinâmica. Mas se vocês estiverem se perdendo aqui no que eu tô falando, ó, por favor, me perguntem, tá certo? Bom, e aí a primeira coisa que veio pra mim, gente, foram os nomes dessas deusas. E não foi exatamente escolhido por mim, por um motivo, por eu gostar mais ou gostar menos. Porque claro que a gente tem uma identificação. A gente se identifica mais, às vezes, com um nome, com uma pessoa. Vocês não se identificam comigo? Então, é a mesma coisa. A gente tem uma identificação com aquela energia. Aquela energia conversa de uma forma mais gostosa com a gente. E primeiro vieram os nomes das deusas. Como eu estudo muito, onde que fica a caixinha? Até agora não achei, já procurei nos meus stories, minha amada. Não tem caixinha hoje de pergunta aqui. Essa caixinha tá lá nos meus stories. Você tem que voltar um pouquinho, que tá no meio do caminho. Porque tem stories respondendo de ontem e tem os stories falando do dia de hoje. Então tem que sempre estar atualizando, me vendo, seguindo, comentando, porque eu sempre vou aparecer pra você, tá? Bom, então assim, primeira coisa que vieram os nomes. Quando vieram os nomes, vieram os primeiros dizeres. O que são os dizeres? Se você já tem o seu oráculo impresso, você imprimiu também o seu e-book. Nesse e-book, eu tentei colocar para vocês, gente, de uma forma muito simples, algumas coisas práticas, porque talvez você estivesse, nesse primeiro momento, entrando em contato a primeira vez com um oráculo. E a primeira vez que a gente entra em contato com o oráculo, vou falar por mim novamente, pra mim é uma grande emoção. Porque você tá pegando ali algo que veio de dentro de uma outra pessoa. Então, quando vocês pegaram e vocês pegam o oráculo, o meu oráculo, na mão, vocês estão pegando algo que veio de dentro de mim. Algo que veio de dentro do meu coração. Algo que conversou entre o meu coração e a minha mente. Algo que veio de uma memória, talvez, de vidas passadas, como estudiosa, como bruxa, como feiticeira, como sacerdotisa, o nome que a gente quiser dar.
Então isso para mim cria uma sintonia, cria uma aliança entre eu e vocês. Então eu vejo o oráculo como uma ferramenta de poder e de conexão entre você e a sua intuição. Então tem muita gente que me pergunta, como que eu trabalho a minha intuição? Uma das ferramentas mais maravilhosas que a gente tem para trabalhar a nossa espiritualidade interna. De novo, gente, não é religião. É a sua espiritualidade, é o seu poder pessoal através da sua intuição. Então, toda vez quando você pega as cartas, vamos pegar as cartas aqui para poder mostrar para vocês. Elas colaboram, elas ajudam para que você abra um portal, um canal, uma ligação entre o seu eu físico com o seu eu espiritual. Seu eu espiritual é a tua energia, a tua aura, o que está à sua volta, de uma forma invisível que existe em você, existe em mim. Pessoas muito sensíveis, às vezes os gatos, os cachorros, eles conseguem enxergar essa aura que existe ao nosso redor. E a ferramenta oráculo é uma ferramenta de conexão entre você, entre eu e entre o mundo espiritual, entre o seu mundo espiritual. Vou responder assim, quando eu falei de colorir, pode, de acordo com a minha intuição, claro. Esse oráculo, gente, ele veio num formato preto e branco. Por que que ele veio preto e branco? Eu, Heloísa, amo colorir. Toda vez que eu desenho, que eu pinto, que eu expresso, eu coloco um pedaço da minha intenção, da minha vontade e da minha intuição na carta. Então eu pinto conforme as cores conversam dentro de mim. Eu não pinto só para ficar bonito. Claro, a gente vai pintar para ficar belo, mas é uma forma de você empoderar as suas cartas. Por isso este oráculo, ele veio em preto e branco. Ele se torna único. Só você vai ter este oráculo. Ele não foi pintado por alguém, ele foi apenas desenhado pela pessoa. A sua deusa Durga, que é esta aqui, ela se torna única na sua mão. E conforme você pinta, você está colocando a sua energia. Você está colocando o seu olhar sobre a carta. E isso faz com que essa carta ela se torne muito poderosa. E quando você se vê ali, você pintando, você se torna empoderada também. Você vai pensar, gente, como eu posso pintar um oráculo? Olha o poder, gente, olha que coisa linda. É o próprio poder ali, você, com um lápis colorido. Você está pintando, você está criando o seu oráculo, você está personalizando este oráculo. E ele ganha uma força incrível. Então, se você ainda não fez isso, faça. Compre uma caixa de lápis de cor. Não precisa ser uma caixa de lápis de cor linda, maravilhosa. Eu tenho porque eu amo pintar. Para mim, relaxa minha mente. Eu deixo um mantra de fundo e isso vai longe comigo. E eu quero muito, minha maior vontade, gente, é sempre poder ensinar para vocês aquilo que eu faço de melhor. E isso é uma das coisas mais gostosas. Não precisa saber pintar, não precisa ser habilidosa, é você soltar. Eu trouxe isso aqui para você soltar o que está guardado. Isso tudo, esse poder está dentro de você. Que lá atrás, aqui na live, eu falei o quanto esse poder ele foi diminuído. Leiam aqui o que as meninas estão escrevendo, que elas sentiram isso. Isso que eu tô falando de ter poder. Vocês já pensaram que vocês estão pintando um oráculo? Não é só um desenho. É mais do que isso.
É a sua, é uma ferramenta de poder, é sua. E aí, meninas, vieram os dizeres, deusa por deusa. O que são os dizeres? Vamos pegar lá a apostila. Eu fiz como uma apostila, tá, gente? Olha aqui. Será que vocês conseguem ver? Então, os dizeres está logo embaixo do nome. Então, a primeira deusa que eu trago é a Perséfone. Perdão. Que diz assim: solte o seu poder de sedução. Vocês sabem por que soltar o poder de sedução? Porque sedução não é só você colocar uma lingerie bonita e você fazer um nude e mandar para alguém. Não. Sedução é olhar. Sedução é poder pessoal. Solte o seu poder de sedução. Seja leve e feliz. Porque quando você soltou isso, você soltou o seu auto-julgamento, você não se julga. Quando Tara, primeira vez que eu tive contato com Tara, eu lembro muito bem, eu fui num templo do budismo tibetano. E tinham várias imagens enormes, né? Desenhos enormes, as tankas tibetanas, que são lindas. E a Tara, ela tinha várias representações. Porque a Tara, ela não é uma única deusa. Ela vem na versão Tara branca, Tara azul, Tara verde, Tara amarela. Acho que tem a Tara vermelha, agora não tenho certeza de todas as cores dela. E a Tara, ela é uma energia que vem trazendo para você um equilíbrio. E ela é uma energia que quando você está precisando se centrar, ela é uma deusa que ajuda no centramento. Então vamos pegar lá. Ela vem muito trazendo ali a questão do Tibete, mas a Índia, que eles estão assim, são países que tem fronteira, né? Então, tem muitas, às vezes, representatividades que hoje a gente tem uma divisão de mapa, só que quando essas histórias das deusas são muito mais antigas, não existia exatamente essa divisão. Era mais uma divisão territorial, no sentido de que um tinha lá mais uma visão espiritual para o budismo, outro para o hinduísmo, mas algumas coisas se mesclavam pelo próprio trânsito do povo. Então ela traz essa sensação de você se cuidar. Daí a gente vai para Maia. Maia, eu tive um pouco de resistência de colocar Maia dentro do oráculo. Por que eu tive resistência de colocar a Maia dentro do oráculo? Porque eu tive uma história com Maia de forma sucessiva. Durante um dos grupos, era o meu grupo de segunda-feira. Esse grupo é antigo, tá, gente? Era um grupo de segunda-feira. E a gente estudava o tarô. E nós estudamos o tarô de uma forma linda, maravilhosa. Porque assim, eu fiz num formato que era um arcano por mês. Então nós ficamos juntas 22 meses estudando o tarô. Só que pra gente estudar o tarô, eu sempre ensino as pessoas, as minhas alunas, a cruzarem as energias, a cruzar um tarô com um oráculo, porque eu gosto de trazer muita profundidade na resposta daquela energia que a gente está trabalhando. Quando a gente está num relacionamento ruim, vamos cruzar aqui as histórias. Quando a gente está num relacionamento ruim, e assim, você sente que tem alguma coisa, mas você morre de medo de ver a verdade. Às vezes de aceitar que o relacionamento acabou. Às vezes de você mesma olhar e falar assim, puxa, eu não sinto mais o que eu sentia por essa pessoa. O que você precisa conversar com você mesma? O que você precisa pedir para Deus? Para você viver a verdade. Porque a verdade, ela vai libertar você. A verdade vai. Enquanto a mentira, ela vai continuar te deixando nesse lugarzinho comum, desagradável, qual você está vivendo. Entendem? Deixa eu fazer um pedido, caso o meu ilustre marido esteja me ouvindo e ele puder trazer um copo de água para mim, eu vou ficar imensamente feliz, porque eu estou falando um monte e minha garganta lá no fundo tá secando. Então, Fá, se você estiver me ouvindo, traz água pra mulherzinha, por favor. Vamos continuar aqui. Vocês pediram Isis. E Isis também vem nesse oráculo. E ela é uma mãe.
ela tem uma energia da maternidade, do acolhimento, mas ao mesmo tempo ela tem uma história com Osíris, né? Que é ali o marido. Então ela abre toda uma história no mito dela, onde ela vai em busca desse marido. Então vou dizer para você, ela tem uma energia muito transformadora. E ela diz assim: como eu acolho a mim mesma, a ansiedade de querer só atrapalha a sua vida. Então precisa aprender a acolher a sua própria história. Porque assumir o nosso papel, muitas vezes, é a gente deixar de agradar as pessoas que estão à nossa volta. Vamos lá, Durga, que foi até a deusa que eu acabei mostrando aqui pra vocês. Olha ela aqui de novo, deusa Durga. Poder e limite. Será que são duas coisas que caminham juntas? Sem sombra de dúvida, né, gente? Poder e limite são duas coisas que, se a gente não usar em comum acordo, vou dizer que ela não funciona. Então ela diz assim: poder e limite, saiba como usá-los. Limites são necessários em seus relacionamentos. Coloque-os agora. Ela é uma deusa que traz força, que traz firmamento, que traz pé no chão. É uma deusa guerreira. E a gente vai de novo para a Índia. A Índia é politeísta, assim como o Egito. Muitos deuses. Nossa, quantos! Então, ela traz essa energia de você colocar limite. Então, quando essa deusa sai para você, fala assim: opa, onde eu não estou colocando limite? Para quem que eu não estou colocando? Pode ser dentro do meu trabalho, pode ser para mim mesma. Às vezes a gente tem uma tendência de achar que é sempre pro exterior. Gente, isso não é verdade. Muitas vezes a gente também está precisando olhar e colocar pra gente mesma. Vamos mais um pouquinho aqui. Depois a gente vai pra deusa Gaia. Eu gosto muito da Gaia. Eu tenho uma Gaia no meu altar, né? Que é aquela que geralmente eu sempre começo os stories voltados a ela. Porque Gaia é a representação da Mãe Terra. E assim, a gente tem que venerar porque nós somos frutos dessa Mãe Terra. Nosso corpo físico pertence a essa deusa. Que nós moramos, que nós nos alimentamos dela. Então ela é a grande mãe. E ela diz assim: a conexão com a sua origem. Também é uma outra aspecto da deusa que traz a gente voltar. Durga é da onde? Durga é da Índia, amada. Gaia, ela traz uma necessidade de conexão com a nossa origem, ou seja, com a nossa família. E ela diz assim: eu sou o contato entre você e a energia primordial. Então, muitas vezes a gente está se sentindo fraca, desabastecida. Quando essa deusa sai, ela traz assim, sabe aquela coisa assim de você se abastecer? Às vezes, sabe, tem um exercício muito bom que eu vou trocar com vocês aqui. Vai lá, coloca a sua mão na terra. Se possível, enfinca um pouco a tua mão na terra, fecha teus olhos e sente o poder. Pede o auxílio. Agora ele ouviu, ó, amor, preciso de água aqui, por favor, venha me socorrer, por favor. Então assim, ó, coloca a mão na terra, coloca os pés, senta, deita de frente, deita de costa, passa lama, não tem importância, cada uma de vocês vai ritualizar esse contato. Olha lá, vai lá pegar a água, linda. Não, amada, ele já tá trazendo aqui pra mim, que eu já até escutei o Antônio chegando. O Antônio vai vir aqui, com certeza. E aí, assim, é uma forma, sabe, de você se conectar. Então, muitas vezes, quando a gente se sente pesada, carregada ou desabastecida, vai pra natureza. Só que não é o amor do outro, galera. Olha que termo bom. Não é o amor do outro. Eu permito que o amor entre na minha vida através de mim. Por que o amor tem que entrar na vida da gente através do outro? Só o outro tem a chavinha do amor? Eu não tenho? Oi?
puta que eu não delego esse poder pra ninguém. É claro que o amor do outro é uma delícia, mas ele só consegue entrar quando tem amor dentro da gente. Concordam comigo? Pensem aí. De novo, saímos agora da Grécia, que é Afrodite. Continuamos na Grécia, porque a gente vai para Ártemis, outra deusa guerreira, deusa do foco, a caçadora, linda. Aquelas mulheres que adoram, são aventureiras, sabe? Aquelas que gostam de aventura. Não sou muito eu não, tá, gente? Mas aquelas que gostam, são a própria deusa Ártemis. E ela diz assim, também deusa grega, tá, gente? Eu sou a dona do meu caminho, dos meus objetivos. Tenha mais foco e objetivo na sua vida. Então você tá ali precisando se organizar, colocar foco nas coisas que você tem pra fazer. Às vezes a gente é tão criativo, eu preciso ter uma Ártemis perto de mim, porque eu sou extremamente criativa. Eu sou assim, sabe? Minha imaginação, a minha criação é imensa. Se eu não tenho um pouco de Ártemis em mim, eu fico a louca, eu não fico uma pessoa centrada, não consigo organizar as minhas ideias, inclusive para vir falar aqui com vocês. Então é bom ter uma Ártemis também, apesar de eu não ser aventureira. Eu não tenho esse aspecto dela, eu tenho outros aspectos das deusas. Aí, meninas, para onde nós vamos? Nós vamos para Iansã. Iansã não podia faltar, inclusive ontem foi o dia dela, né? Santa Bárbara. Sim, senhora? Mas assim, Iansã, ela traz a mudança do tempo. Então ela traz mudança de vida. Porque às vezes a gente tá na estagnação. Antes de mudar o tempo, não fica aquele bafo horroroso que não venta nada? Quando a mudança do tempo chega, não começa vindo aquela ventania toda? É energia de Iansã. E você tem que se aceitar e ser bela da forma como você é. Tenho certeza que você tem coisas muito especiais em você. Você só tá precisando, sim, talvez que alguém te afirme isso. Alguém que abra teus olhos e que, sim, puta, tá te dando essa ideia de que você é isso. Essa deusa, ela traz essa vibração. Vocês veem como é maravilhoso a gente trabalhar com a energia das deusas? Isso que eu tô pegando, algo que tá aqui, fácil para vocês lerem, só que vocês lendo aqui comigo, eu acho que ganha uma facilidade de um entendimento. Depois a gente vai para Eurínome. Nós vamos lá para a Grécia, num período bem antigo. Um período antes das deusas mais conhecidas. E ela diz assim: eu sigo o caminho da luz que brilha e desperta no meu coração. Faço disso a minha força. De novo, tempos antigos, o sol, ou uma estrela, ou a lua, era um indicativo de caminho. Então, ele era o ponto. Como é aquela coisa? É o ponto da luz do fim do túnel. Porque você imagina na antiguidade as pessoas terem que se locomoverem. A gente ia se locomover por onde? Se não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha luz, não tinha nada. Tinha as estrelas. Elô, não vai cair a live? Pois é, Dri, também fico com medo, porque ó, já são 19h37, Elô tá aqui, ó, falando um monte. Meninas, vamos fazer o seguinte? Eu acho que tá muito legal. Vocês estão curtindo? Escrevam pra mim no meu direct se vocês curtiram, ou na caixinha que eu abri da live de hoje, se vocês gostaram, se vocês querem saber mais, se eu tô falando de uma forma que tá ajudando vocês, porque a gente pode fazer assim. Amanhã a gente tem a live de energias da semana, que é um tema diferente. A gente vai falar de outras coisas, tá? A gente vai falar da energia da semana. Então amanhã tem live, tá? 18h33, mesmo horário, amanhã a gente tem live. Mas aí, a live de terça-feira, eu posso dar continuidade com isso, porque tá tão legal, né? Vamos lá, gente, vamos continuar na live de terça. A gente continua a aula, porque nós fomos até Eurínome, que daí eu vou contando as histórias pra vocês, porque eu parei agora na 14, a gente ia pra Madame Butterfly, que é a Madame Borboleta. Então já anotem aí, amanhã tem live Energias da Semana, que daí a gente vai tirar as cartas, eu vejo se eu respondo um pouco de vocês com algumas cartinhas, tá?
Vou prometer isso. E aí, na terça-feira, a gente continua. Então, quem ainda não imprimiu, é a oportunidade de imprimir. E vocês vão fazendo isso aqui comigo, tá bom? Porque realmente, Dri, obrigada por ter avisado. Porque eu vou falando aqui, gente, eu fico realmente com medo que a live caia e a gente perca todo esse conteúdo que a gente trabalhou juntas. Então, vamos fazer isso, ó. Terça-feira, na nossa live da 19h33. Terça-feira é 1 hora mais tarde, porque é durante a semana. E aí a gente continua. E aí, ó, vamos imprimir a apostila para a aula continuar, porque é uma aula legal, né, gente? A gente tá trocando bastante coisas aqui, bastante informação. Vamos fazer isso, então? Me ajudem, porque daí, assim, quanto mais vocês trazem para mim, mais eu entrego para vocês, tá? Esse é o meu super combinado aqui. Então eu vou abrir uma nova caixinha, vou fechar a live aqui, porque eu fico com medo de a gente perder o Instagram e derrubar, tá bom, meninas? Então, ó, um beijo, boa noite, sintam-se abraçadas aqui por mim, pelos meus funcionários, Kikinho dormindo no colo, pelo Antônio, pelo Rafa, por todo mundo que faz isso aqui acontecer, ó, sintam-se abraçados pela gente e a gente se vê amanhã na live Energias da Semana, tá? E na live de terça, continuação da nossa aula. Meninas, beijo gigante em vocês são lindas e até amanhã. Tchau!